contigo, irmão, em tuas mãos colocarei algo de mim. Essa é a nossa série desse mês, que a gente tem a responsabilidade de pensar sobre ele. Na verdade, se você abrir sua Bíblia e estudar, principalmente o Novo Testamento, você vai perceber que existem 25, 20, 25, até mais um pouco, desse negocinho que a gente chama de mutualidade, esse uns aos outros, está lotado disso. Isso nos ajuda a pensar muito sobre, de fato, como é que tem que ser a dinâmica da igreja, como é que tem que ser a vida da igreja, como tem que ser realmente, como é que o cristão, de fato, tem que viver. Então, eu quero começar falando, talvez, um dos que mais me preocupa entre todos eles, a gente poder se encorajar. A Bíblia nos fala que nós precisamos nos encorajar mutuamente. É o que a Bíblia vai, de fato, nos ensinar. Eu estava, quando preparando esse estudo, pode soltar, Douglas. Na verdade, esse livro não tem traduzido no Brasil. Eu recebi esse videozinho de um presbítero muito sério lá de Brasília, que eu acompanho. Ele mandou para mim, achei maravilhoso o artigo que ele colocou, li o artigo dele e achei simplesmente fantástico. Ele conta, na verdade, ele começou, esse autor chamado John Harry, ele sempre preocupado com as pessoas envolvidas com a droga. E por muito tempo ele veio estudando sobre esse assunto, tentando entender por que as pessoas ficam dependentes da droga. Por que elas não conseguem se livrar da droga? Por que há séculos, professores, governo, tentam se lutar contra a droga para ajudar pessoas a se livrarem do vício? E aí ele escreveu esse livro, pesquisei na internet, tem 400 páginas desse livro, e ele diz, a tradução em português significa Perseguindo o Grito, os primeiros e os últimos dias da guerra contra a droga, aqui numa tradução livre. E o que esse livro quer dizer? O que esse autor, na verdade, quer pensar? Ele vem dizendo que ele vem pensando muito tempo sobre esse mistério chamado do vício sobre a droga, né? E ele perguntava para si mesmo, o que faz algumas pessoas se fixarem nas drogas? O que faz com que alguém rompa com tudo e se enfie a cara na droga, acabe com a sua família, acabe até mesmo com a sua própria vida? E a pergunta dele maior era, como é que a gente pode ajudar pessoas como essa? Foi o que ele escreveu no livro dele. Como é que ele pode? E aí é interessante que, até mesmo no meio da sua família, ele ainda tinha muitas pessoas até mais velhas realmente, envolvidas com cocaína, envolvidas com heroína e tudo mais. E aí, entre várias coisas que ele disse, eu tentei resumir um pouquinho do que ele falou. Ele começa dizendo o seguinte, se você me perguntasse lá atrás, o que provoca o vício da droga? Normalmente as pessoas responderiam o seguinte, qualquer um consegue explicar isso. Imagine que se eu e você, nos próximos 20 pessoas, por exemplo, né? Você pegasse uma pessoa por 20 dias, e todos os dias você desse uma dosagem de droga, heroína ou cocaína para ela, no 21º dia ela estaria viciada. Ela não conseguiria ficar livre dessa situação. Entraria, de fato, para essa lista tão terrível do vício, né? Então, essa teoria é o que todo mundo sabe sobre a droga. Então, a pessoa, um uso contínuo dela, se torna realmente uma pessoa viciada. E aí ele procurou estudar um pouco mais sobre isso. E ele procurou, junto com a ciência, perceber de onde é que tiraram essas ideias. E aí ele começou a perceber que a ciência responde de uma maneira muito simples. Eles fazem um experimento muito simples. O que é que eles fazem? Eles pegam uma gaiola, pegam um ratinho, colocam de um lado água comum e colocam do lado água com heroína ou com cocaína. E aí ele deixa aquele ratinho sozinho dentro daquela gaiola. E aí o ratinho sozinho, ele vai lá naquele potinho de água com heroína, toma uma vez, depois vai de novo, depois vai de novo, depois vai de novo, depois vai de novo, aí percebe, está viciado. Coitado dele, está preso na droga agora. O que é interessante que essa pesquisa que ele fez, esse trabalho que ele fez, um psicólogo mais à frente, que também escreveu um outro livro, fez uma pergunta interessante. Espera aí, por que esse ratinho está sozinho dentro da gaiola?
por que se faz uma experiência com esse rato sozinho dentro da gaiola? Vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa experiência. E aí pegou, enfeitou a gaiola toda bonitinha, colocar lá umas coisinhas para os ratinhos se divertirem, encheu a gaiola de coisas, e ele chamou esse negócio de Rat Park, Parque dos Ratos. Era uma gaiola altamente sofisticada, que tinha ali bolas e um monte de coisa. E ali naquele seu Parque dos Ratos, ele encheu de ratinhos e colocou a mesma coisa. Um potinho de água comum e um potinho de água que tinha heroína e cocaína. E aí ele percebeu que até aqueles que experimentavam o pote de água com cocaína e heroína, eles experimentavam, mas eles não continuavam indo naquele pote. Ele achou estranho, o psicólogo, depois que fez essa pesquisa tão interessante, porque aquele ratinho, mesmo que tinha tomado aquilo, ele não queria voltar para lá. E aí eles continuaram um pouco mais na sua pesquisa, pegaram o seguinte, pegaram um rato já viciado, já envolvido com droga, viciado em cocaína, colocou ele no mesmo Parque dos Ratos, viciado em droga, colocou a mesma água e colocou a mesma água com cocaína. E ele percebeu que o rato não queria mais aquela água com cocaína e com heroína. E aí esses camaradas, fazendo essas pesquisas, uma atrás da outra, eles começaram a perceber uma questão muito interessante, que quando se tirava os animais do isolamento e os colocava numa comunidade, o ratinho já não queria saber mais do vício daquela droga. Ele poderia até mesmo se recuperar. A droga não assumiu o controle sobre a vida daqueles ratinhos. E aí eles chegaram a uma conclusão que eu achei muito interessante, que inculcou demais esses caras. Ele disse o seguinte, um dos psicólogos, disse o seguinte, que os seres humanos têm mais necessidade de estabelecer laços e conexões. O que me chamou demais a atenção dessa pesquisa foi justamente isso, que ele diz assim que ao invés de nós falarmos de pessoas viciadas, nós deveríamos falar de ligações. Um viciado em heroína criou uma ligação com a droga, porque ele não conseguiu criar uma ligação com pessoas, criar uma ligação com outras pessoas. E aí ele falou uma frase interessante, ele falou assim, o oposto do vício não é a sobriedade. Como é que eu sei que uma pessoa não está viciada? Quando ela está sóbria, ele fala, não, eu sei quando uma pessoa está viciada, não está viciada, é quando ela tem conexões com pessoas, conexões humanas. E a frase que ele colocou era simplesmente essa, se conecte, se conecte. Ele diz que o crescimento do vício é um sintoma de uma doença muito mais profunda do que aquilo que nós imaginávamos. E aí o que me chamou a atenção quando eu li essa pesquisa, quando eu acabei de ler, eu lembrei da igreja. A igreja é uma rede de pessoas se conectando através da mutualidade. A igreja é justamente isso. É um ambiente onde pessoas se conectam umas às outras. E o que me encantou nessa pesquisa foi justamente isso. Porque a resposta que esses caras estão dando, eu não sei onde é que eles leram isso, mas a Bíblia já falou disso há muito tempo. Que nós temos uma carência enorme dos nossos relacionamentos, da nossa mutualidade. E essa pesquisa abriu meus olhos para me falar mais ainda sobre esse tema chamado mutualidade. E quando eu falo sobre isso, eu lembro da igreja, porque a igreja, meu irmão, é um organismo vivo, onde cada parte do corpo tem uma função própria aqui, e essa função de uns para os outros quer dizer que você não pode viver isoladamente, você não pode viver só para você. A vitalidade, o significado e a contribuição de cada membro depende da conexão dele de uns com os outros no corpo. Nada no organismo pode funcionar sozinho. A nossa dependência uns dos outros é extremamente importante. A nossa dependência uns dos outros significa quem nós somos e o que nós fazemos. Isso é construção da igreja, de um ser comunitário. Em outras palavras, existe uma necessidade enorme de mutualidade. É por isso que a Bíblia está cheia desse negócio.
desse uns aos outros. Nós precisamos reconhecer, como igreja de Jesus, que a comunhão, ela faz parte do ser comunitário, do ser igreja. É fundamental que isso seja. E aí, meu irmão, quero dizer um negócio para você que talvez você vai se escandalizar. Não existe crente fora da comunhão. Não existe crente genuíno fora da comunhão. Não existe crente genuíno fora da igreja. Não existe crente genuíno fora dessas coisas. Há uma necessidade urgente do congressamento, uma necessidade urgente de comunhão, de comunidade, nós estarmos juntos. O mundo está dizendo isso para nós quando faz as suas pesquisas. As pessoas estão vazias, com o coração vazio, se enfiando na droga, sabe por quê? Porque não há comunhão, não há conexão. Eles romperam com a família, romperam com os amigos. E a igreja é a resposta de Deus para o tempo de hoje. E quando eu falo sobre isso, eu lembro muito bem da carta aos Hebreus. A gente não sabe bem quem escreveu os Hebreus, mas é uma carta que ela vai pensar de um grupo de pessoas, de cristãos, que eles estão enfrentando alguns problemas. E o que eles precisam ali, e o problema que eles estão enfrentando, que o autor vai dizer é o seguinte: vocês precisam se congregar. O autor da carta escreve de forma clara lá: vocês estão com problema, vocês não estão se congregando. Vocês, na verdade, se acostumaram, deixaram de se acostumar de viver a vida em comunidade. Tem gente que está tentando viver como crente fora do corpo de Cristo. Então o autor aos Hebreus escreve a sua carta. E por que ele escreveu a sua carta lá? Ele escreveu a sua carta porque naquele tempo, meus irmãos, talvez a carta foi escrita lá para o ano 65, foi um ano de muita perseguição da igreja. Muita gente estava perguntando se valia a pena ser crente. Diferente dos nossos tempos, muita gente estava morrendo por causa de Jesus. Muita gente estava perdendo seus bens, perdendo suas casas, perdendo seus filhos por causa de Jesus. Eles eram crentes de segunda geração e agora eles estavam enfrentando um tempo novo. E muita gente perguntando: será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena professar o cristianismo? E por causa disso havia muito sofrimento, havia muito abuso, havia muita perda. E muitos ali queriam voltar de novo à religião judaica. Muitos ali queriam voltar novamente. Eu não quero mais o cristianismo, eu quero voltar novamente à religião que eu estava antes. Porque é muito fácil você ser uma pessoa religiosa. Se eu for do judaísmo na época deles, não vai haver perseguição sobre a minha vida. Muitos ali haviam começado uma perda da sua confiança, das suas convicções. Eles professaram a fé deles, falaram: não quero saber disso mais não. Muita gente estava desistindo, muita gente estava se afastando das reuniões, muita gente já não ia mais aos cultos, muita gente não ia mais nas casas, os grupos pequenos, muita gente deixou de ir, muita gente deixou de ir no culto, participar da igreja. Outros também estavam com falta de interesse com respeito a ouvir a mensagem de salvação, a estudar a palavra de Deus. Outros estavam, na verdade, desistindo de Deus e do Evangelho. Então o autor aos Hebreus resolve escrever uma carta. Para quê? Encorajá-los, porque eles estão desanimados. Eles talvez tenham mais motivos do que nós. Se eu conversar com muita gente que está desanimada na fé, são os motivos mais fúteis que eu já vi. Eu vou falar aqui os motivos que estão por trás disso nos dias de hoje. Mas quantos motivos fúteis que muita gente tem deixado de se congregar. Muita gente tem deixado de participar. Tem muita gente que tem deixado até mesmo a fé cristã. Há uma lista enorme de gente que está abandonando o caminho com Jesus. Uma lista enorme. O autor aos Hebreus resolve escrever uma carta para encorajá-los a viver a comunhão, porque ele sabia que a cura para o ser humano está na comunhão, a cura para a vida do crente está na comunhão, está na sua mutualidade, está em nós vivermos uns aos outros, não é outra coisa. E aí ele começa dizendo lá em Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 5, é o texto que nós vamos pensar nessa noite. Eu queria que você pudesse ler comigo, eu vou ler o ímpar e você lê o par. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa.
Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Eles estavam sujeitos a voltar. Alguns estavam pensando assim: eu quero crer só em Moisés. O que isso quer dizer? Eu quero voltar para a religião de novo. Eu não quero o cristianismo, eu não quero viver o evangelho. É preferível eu voltar para o judaísmo, porque para o judaísmo eu não sou perseguido. O judaísmo ninguém fala mal de mim. O judaísmo as pessoas me aceitam. Naquela época, eles estavam querendo voltar de novo à religião. E aí o autor aos Hebreus os encorajando, diz: Jesus é maior do que Moisés. Jesus é muito superior a Moisés. Não vire as costas para ele. Como é que vocês estão tentando fazer uma coisa como essa? Não abandonem Jesus. Jesus é muito superior a Moisés, é muito superior a tudo aquilo que Moisés fez. Ele estabeleceu uma casa muito maior. Moisés era servo, mas Jesus é filho de Deus. Portanto, Jesus é digno de honra muito mais do que Moisés. Como é que vocês querem voltar para lá? Então o autor aos Hebreus está encorajando aqueles crentes, dizendo: não desistam, fixem os seus olhos em Jesus Cristo, fixem os seus olhos nele. O autor aos Hebreus está encorajando os nossos irmãos lá atrás a não abandonarem a fé em Cristo Jesus, a não voltarem para a religião novamente. E aí ele acrescenta um pouco mais, encorajando agora os seus irmãos a perseverar firmes. Olha o que diz o versículo 6. Diz aí, tem como você ler comigo? Mas Cristo é fiel como filhos sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança dos qual nos gloriamos. A exortação do autor aos Hebreus é para que os crentes continuem firmes na fé, que eles perseverem até o fim, porque se você não perseverar até o fim, sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? Você não é de Jesus. Uma das marcas do crente é que ele persevera. Ele persevera, ele busca, ele continua, ele não se deixa levar por qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa que abala o coração deles, não. Talvez eles tinham vários motivos para abandonarem. Talvez se nós estivéssemos lá, nós nem queríamos o cristianismo, porque ser cristão naquela época é caminhar para a cruz, é caminhar para a morte. Nós não vivemos essa realidade. Eles tinham muito motivo para abandonar Jesus, perdendo não é só o emprego, eles estavam perdendo a vida por causa de Jesus. Hoje, muita gente, por muito menos, eles talvez tenham motivos melhores do que nós, mas o autor aos Hebreus escreve: não desistam, perseverem, busquem Jesus, a resposta está em Jesus. Por isso que o autor, ele continuando o texto, ele cita o Salmo de número 95, que é dos versículos 3 a 7, que nós vamos ler agora. E aí ele vai tomar um exemplo do povo de Israel, que estava caminhando para chegar na terra que Deus havia prometido, e no meio do caminho, sabe o que acontece? Um monte de gente desiste, um monte de gente morre, muita gente não chega na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles não perseveraram. Então ele toma esse exemplo para encorajar os seus irmãos ali de Hebreus. Vamos ler comigo, vou ler os versículos ímpares. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ele está dizendo, não foi o acidente, a geração que saiu do deserto e caminhando rumo à terra prometida. No deserto eles brigaram contra Deus, eles tentaram a Deus, não confiaram na autoridade de Deus, eles se rebelaram contra Deus. Eles tiveram experiências do sobrenatural com Deus, mas mesmo assim eles não entraram na terra prometida. Muitos morreram no deserto. Então o autor aos Hebreus, tomando o exemplo de Israel, que não obedeceu, que não perseverou, os adverte, no versículo de número 12, para que isso não aconteça com eles. Ele está pegando esse exemplo lá do povo de Israel e dizendo, não quero que isso aconteça com vocês, porque há uma tendência de acontecer com vocês. Vocês estão sob pressões de todos os lados. Há uma tendência de gente que começou bem na caminhada com Cristo, desistir pelo caminho afora. Há uma tendência muito grande de crente já não mais se importar com a vida com Deus.
não se importar com a igreja, não se importar com a comunhão, não se importar com a missão que Deus confiou à igreja. Há uma tendência enorme. Então o autor aos Hebreus toma esse modelo e diz para eles assim: tomem cuidado. Olha o que ele diz no versículo 12: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ele está dizendo de forma clara: nós também estamos sujeitos à mesma realidade. Uma vez eu fiz um casamento, eu falei uma frase que eu nunca esqueci. Acho que foi do Rodrigo e da Carol. Eu não me importo com quem, hoje não me encanta com quem começa bem. Me encanta quem termina bem. A grande questão é se nós vamos atravessar a linha de chegada. Começar bem, todo mundo começa. Todo mundo começa encantado com um monte de coisa, encantado com a igreja, encantado com os irmãos, encantado com o ensino, está aprendendo a Bíblia, está aprendendo a cantar, está envolvido num grupo, está ali servindo de uma forma, mostrando os seus dons. Minha pergunta é, se vamos terminar essa corrida. O autor aos Hebreus mostra para eles assim: não foi fácil para o povo de Israel e praticamente todos eles morreram no caminho. Só Josué e Caleb que entraram na terra prometida. E ele está dizendo: cuidado, tomem cuidado, para que o coração de vocês não se perca e vocês se afastem do Deus vivo. Ele está encorajando aqueles crentes a permanecerem na fé, a permanecerem juntos, a comunhão, a permanecerem como crentes em Cristo Jesus. E o que me chama a atenção é que, além de encorajar os crentes, sabe o que ele pede? Ele pede para a gente se encorajar mutuamente. Olha o que diz o versículo número 13, eu convido você a ler comigo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ele está dizendo de forma clara: viva a mutualidade. Viva a mutualidade, é a única forma que tem de vocês permanecerem firmes em Jesus. Não existe essa ideia de crente individual, crente sozinho. Não existe essa ideia de você ficar na sua casa lá, numa boa, assistindo. Eu te dou uma lista de sites maravilhosos, de sermões maravilhosos, muito melhor do que esse aqui. Você ficar na sua casa numa boa. Mas eu tenho dúvida se de fato você precisa trabalhar nas questões da sua fé. Porque eu creio que não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que quando Deus converte uma pessoa, Ele coloca essa pessoa num corpo. E é ali que ela vai aprender a ser crente. Ali ela vai aprender a ser pessoas que Jesus ama. Ali ela vai aprender a viver a ser pessoas que Jesus fala do jeito que eu quero que você viva. Não é de outro jeito. Não existe outra fórmula. Não existe outra maneira de inventar essas coisas. Ele está escrevendo de forma clara: vocês precisam viver a mutualidade. Vocês precisam perseverar nisso até o final, até que Jesus volte. E é aqui, meu amigo, que eu quero chamar a sua atenção. É aqui que eu quero pensar com você, porque nós somos encorajados, como o texto nos diz, a encorajar uns aos outros. Não é diferente para eles, não é diferente para nós, a nossa situação também não mudou muito. O mundo que nós vivemos sempre foi hostil à fé cristã. O que nós estamos assistindo hoje, na televisão, dessas loucuras que estão acontecendo na televisão, de todas as formas, tudo que você puder imaginar, que vai contra todos os princípios cristãos, da família, da sociedade, do ser humano, de tudo que você puder imaginar, que eu sei que você sabe, você está acompanhando isso na televisão o dia inteiro, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, sempre foram hostil à fé cristã, nunca aceitaram a fé cristã muito bem, nunca foram simpáticos à fé cristã, eles nunca vão incentivar ninguém a dizer: não, a resposta está em Cristo, não, a resposta está no Evangelho. Isso aqui, quando eu ouço essas coisas, o que eu penso comigo? Nós precisamos nos estruturar como crentes em Cristo Jesus, estruturar nossa vida cristã, senão a gente não vai suportar o que vem pela frente. Tem muita gente que já não está aguentando mais, nós não vamos aguentar isso, e só tem um jeito da gente se estruturar: na igreja, na comunhão, na mutualidade. Só tem um jeito da gente superar tudo isso, é se nós vivermos esse uns aos outros. Nós sabemos que, eu comecei a falar sobre a questão da droga, o governo tem, não só o governo brasileiro, mas governos do mundo inteiro, se batendo contra a droga.
Os nossos jovens nunca sofreram tanto contra esse vício como hoje. E aí, meus irmãos, hoje de manhã eu comentei com a minha sala, eu estou apavorado com Itabira. Desculpe, meus irmãos, estou apavorado. Todo lugar que você vai tem alguém falando de maconha. Tem alguém fumando maconha. Em plena luz do dia. Estamos numa cidade assim, eu conversei um deles com a Ana Paula. Ana Paula, me ajuda, pelo amor de Deus, Ana Paula. Sabe? Se faz de tudo para acabar com essas coisas e não se consegue. Hoje nós temos violência urbana, violência racial, violência política, cultural, cresce com uma força sem parar. O crescimento da imoralidade nas nossas mídias é um negócio apavorador. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, principalmente para a fé cristã. Estamos vivendo um tempo difícil para a fé cristã. É um tempo que requer de nós, sim, mais do que qualquer época da história, uma consciência que nós somos um corpo. E nós precisamos lutar para que esse corpo permaneça junto. Porque a única maneira da gente tem para superar isso tudo, criar os nossos filhos e causar o impacto lá fora, é se nós vivermos como corpo. Essa historinha que eu contei, de gente viciada, no começo dessa historinha que eu contei, são pessoas que no fundo, quando a gente fala de droga, sabe o que eu penso? Eu penso em espiritualidade. As pessoas estão vazias, elas estão procurando uma resposta, elas estão procurando um lugar que sirva para elas como família, que elas sejam aceitas, que elas sejam amadas, que elas sejam encorajadas, que elas sejam perdoadas, que elas sejam servidas, que elas sejam, na verdade, estimuladas na vida. Eu só conheço um lugar para isso. Chama a igreja de Jesus. Se a igreja perder essa característica central dela, que tem a ver com a sua comunhão, com a mentalidade de que ela é corpo, se ela deixar de lutar por esse negócio de uns aos outros, a igreja deixa de descaracterizar como igreja, e ela não impacta mais o mundo, porque no mundo não tem essas coisas. Cabe à igreja do Senhor Jesus, sim, lutar pela comunidade, pela dependência que temos uns dos outros, pela disposição que temos de nos encorajar mutuamente. E aí o autor aos Hebreus nos aponta algumas razões para nós nos encorajarmos uns aos outros. Primeira coisa que ele vai dizer, a palavra encorajamento é uma palavra linda demais. É a mesma raiz que é usada para o Espírito Santo, Paráclitos. A ideia no hebraico é alguém chamado ao lado do outro. É a ideia de convidar alguém para estar ao lado do outro. Isso nos mostra, meus irmãos, que o exercício de encorajar os nossos irmãos que estão fracos, que estão frios, que estão distantes, que estão desanimados, não é feito à distância, é feito próximo. Não tem como você encorajar alguém se não estiver próximo dele, se você não chegar perto dele, se você não ouvi-lo, se você não perceber as suas lutas, as suas dores. Não tem como a gente encorajar alguém se a gente não perceber que o nosso amiguinho está passando, nosso irmão está passando por um problema na sua vida espiritual. E nós precisamos nos envolver com ele. Nós precisamos estabelecer laços de conexões com ele para animá-lo novamente. Cabe à igreja, cabe a cada um de nós. Isso não é só tarefa do pastor, isso não é só tarefa do conselho, isso é tarefa de cada crente. Devemos nos encorajar uns aos outros, nos envolvendo uns com os outros. Hoje, meus irmãos, nós temos uma lista enorme de pessoas que estão desanimadas. Eu já falei aqui uma vez, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja do sem igreja. É gente que fala, eu gosto de Jesus, eu gosto de Deus, mas a igreja... Nossa, é tudo legal, mas a igreja... precisa rever os seus conceitos, porque não existe crente fora da igreja. É preciso urgentemente, nós encontramos uma lista de pessoas que estão desanimadas, sabe por quê? Porque decepcionou com a sua vida. Ele está decepcionado com você. Não, eu não quero mais saber de igreja porque não dá, eu me decepcionei com algumas pessoas ali e realmente tem umas pessoas ali que falam demais, tem um pessoal ali que, sinceridade... já me causou muito prejuízo, eu não quero saber desse pessoal não, é melhor ficar na minha mesmo, uma boa de casa. Tem gente que está desanimada por causa disso. Não quer se envolver com a gente, porque se decepcionou com a gente. Está desanimado, porque fez um negócio comigo e eu dei o tombo nele. Tem gente que está desanimada também,
que foram seduzidos pelo mundo, se encantou com o mundo, fez a profissão de fé, Valtair, né? Declarou diante de Deus, diante de todo mundo, não, eu sou de Jesus, vou caminhar com Jesus, vou congregar, aquela coisa toda. E aí foi se afastando devagarzinho, foi se afastando, alguns entraram na faculdade, outros casaram, outros ficaram ricos, outros viajaram, outros que se encantaram demais com o mundo, e aí foram embora. Outros não suportam mais o testemunho da fé cristã, eles não têm condições de dizer, eu sou crente. Onde eles põem o pé, não dá para ser crente aqui. Não tem como. Ele tem que abrir mão do seu comportamento, ele não quer, dos seus pensamentos, ele não quer, das suas atitudes, ele não quer. Foram se afastando da igreja, foram se afastando dos cultos, e o mundo, engoliu. E está encantada com o mundo, e nem se importa mais. De vez em quando, né, lê alguma coisa, nossa, que versículo bonito, nossa, eu gosto daquelas músicas, né, crentes assim, nossa, essa música até arrepia, nossa, assim, a música arrepia, mas não tem vida de comunhão, não sabe o que é viver com o outro, não sabe ainda o que é amar o outro, precisa ser encorajado a viver a vida com Cristo, a ser crente de verdade. Quando o autor aos Hebreus escreve que nós precisamos encorajar uns aos outros, como eu disse, nós precisamos nos aproximar, não só nos aproximar, mas permitir que ele se aproxime de nós, porque nem eu só encorajá-lo, ele também tem que me encorajar. Não é só eu exortá-lo, mas ele também me exortar. O que esse autor está dizendo? Que não dá para ser crente independente. As pessoas precisam enxergar em mim, Everton, e me exortar para algumas falhas minhas. E eu preciso disso. Isso é possível no corpo. Meu irmãozinho, eu acho que você está passando do limite na maneira como você está tratando os seus filhos. Meu irmãozinho, eu acho que você está falando demais. Eu acho que você está mordendo demais a língua. Eu acho que você está falando de alguém que não devia estar falando de alguém. Meu irmãozinho, eu acho que você tem que pagar aquele negócio. Meu irmãozinho tem que viver assim, assado. Eu preciso disso. Eu preciso que alguém chegue para mim e me exorte. Nós precisamos nos encorajar mutuamente. É o que o autor dos Hebreus está dizendo. E isso é só possível no corpo. Não é só encorajar alguém que está desanimado da sua fé e voltar à fé. Mas é o fato de nós nos exortarmos mutuamente. E nós precisamos receber isso de forma muito humilde. O autor aos Hebreus, continuando um pouco mais, ele diz que isso tem que ser um exercício diário. Olha o que diz o texto aí, de forma clara. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Pode dar um toque para frente. Todos os dias, pode dar mais um toque. Durante o tempo que se chama hoje. Pode dar mais um toque, Douglas? Isso. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Tem gente que está doente espiritualmente, até mesmo está sendo assediado pelo pecado, está cheio de coisas na cabeça contra a igreja, e ele precisa urgentemente de alguém que o ajude, que o exorte, que o encoraje, que o abandone. Urgentemente, o texto diz que tem que ser de forma diária. Tem que ser, sabe quando? Começar hoje. Tem gente que está esperando a minha ligação hoje. Ligar para ele e falar, meu irmão, estou com saudade de você, meu irmão. Por onde é que você está andando, cara? Como é que está a sua vida com Deus? O que é que você está fazendo, cara? Por que você se afastou? Por que você desanimou, meu irmão? Vamos voltar, o que você precisa de mim? O que eu posso fazer para te ajudar? Como é que nós podemos caminhar junto nesse processo? Tem que ser hoje. Hoje, sabe por quê? Ele vai dizer lá embaixo o porquê. Para que o coração do meu irmão não seja endurecido. Se ele for afastando devagarzinho, o coração dele vai ser endurecido. E começa assim, começa no coração, começa nos afetos, começa no interior da pessoa. Com o passar do tempo, ela se recusa a ouvir. Com o passar do tempo, ela não se arrepende mais. Com o passar do tempo, ela não volta mais. Com o passar do tempo, ela acha o pecado, Gladys, mais interessante. Já não está tendo tanta cobrança assim. Não, eu estou até mentindo, me dando bem com algumas fases da minha vida.
eu estou me dando bem nos meus negócios, porque eu estou fazendo isso, fazendo uma coisa errada assim, assim, assado. Eu já estou começando a olhar para uma outra mulher, já não está tendo tanto problema assim. O pessoal da igreja me cobrava, eu ia lá, eu via aqueles negócios, eu estou até bem, senhor, estou até começando a olhar outras coisas. O autor aos Hebreus está dizendo de forma muito clara, para que o seu coração não seja endurecido. É bom que você persevere na fé, na comunhão que você tem uns com os outros. É triste nós vermos quantas pessoas começam bem na caminhada, mas aos poucos vão se endurecendo para com Deus. O coração vai ficando mais difícil. Meus irmãos, isso é uma realidade. Eu conheço amigos que cresceram comigo na adolescência. Éramos amigos da adolescência, estão afastados. Eu tenho primos, filhos de pastor, vai na minha casa. Raramente vai lá em casa, e quando ele vai, ele olha para mim e fala, já sei, Renato, o que você vai falar comigo? Tem um irmão que é crente demais, tem um pai que é até pastor. Não, Renato, quer saber disso mais não. Eu lembro que a gente brincava com ele, né, neném? Brincava com ele, nossa, você vai ser até pastor. Ele se animou com aquele negócio adolescente. Mas aí nós fomos trabalhar, cada um foi para um canto, um para o lado, um para o outro, morou numa cidade interior, arrumou uma mulher e é possível sim, meu irmão, que o coração seja endurecido. Tem muito crente enfrentando luta espiritual tremenda contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Eles estão precisando de encorajamento para não desistir, para perseverar. Às vezes nós encontramos irmãos que precisam do nosso consolo, precisam do nosso ânimo, foram se afastando devagar. Isso aqui é que me chama mais atenção, meus irmãos, sobre isso. É porque às vezes nós nem nos importamos. Até conversamos com ele, mas não tocamos nas questões da fé mais. Nem tocamos. Um dia desse, passando aqui pela rua fora, um irmãozinho que já não vem mais, aquela coisa toda. Eu estava caminhando assim, eu vi o cara dentro do boteco lá, fazendo uns trem meio esquisitos lá, Aí eu falei assim, Deus, entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. Eu falei assim, vou entrar. Boa noite, meu irmão. Ô, pastor, tudo bem? Vai na paz, pastor, vamos embora. Tocar a vida. É triste. E nós já tentamos. Falamos com ele, conversamos com ele. Meu irmão, o que foi? O que está acontecendo? Eu estou com um problema de saúde, não dá para ir. Não é só vir à igreja, a gente sabe disso. É a gente viver a comunhão. É a gente se importar uns com os outros. Vir à igreja é muito fácil. É mais do que isso. Tem gente que já não quer mais porque está com a agenda lotada de programação para o fim de semana, cheio de passeio, cheio de compromisso. É um jogo aqui, é um compromisso lá, é um negócio que tem que fazer lá. E aí, devagarzinho, o mundo vai afastando esse cara, afastando esse cara, afastando esse cara. E ele acha assim, realmente eu não sinto nem mais falta lá dos meus irmãos. É preciso que esses nossos irmãos sejam encorajados a voltar à fé novamente. E vai depender de mim e de você. Para a gente reanimá-los novamente, para eles voltarem novamente. Vivemos tempos difíceis, como eu falei com vocês, mas precisamos nos unir em oração, nos unir uns com os outros, nos unir na comunhão, aprendermos a ser gente do jeito que Deus quer, aprendemos a ser gente como Jesus quer. É por isso que o autor aos Hebreus está falando com respeito à pressa, com respeito ao investimento, com respeito aos nossos irmãos. E aí, último ponto, ele coloca principalmente... Nós precisamos encorajar uns aos outros por causa de quê? Por causa do engano do pecado. O pecado, ele passa a ideia para nós de que nós não precisamos mais da igreja, que nós precisamos mais da comunhão, que eu não preciso mais do meu irmão, que eu não preciso mais do culto, que eu não preciso mais da oração. Eu preciso que as pessoas orem por mim, isso eu quero. Nunca vi ninguém negar a oração. Todo mundo quer que ore para mim. Renato, ora para mim lá, Renato. Estou precisando, hein? Estou para fazer uns negócios aí, ora para mim, hein? Ora para mim, Renato. Agradece a Deus aí o carro que Deus me deu, hein? Agradece, Renato. Vou até chamar você lá em casa, Renato, fazer um culto para agradecer a Deus a casa. Bom demais, que bom. Vou lá, maior carinho, vou lá. O pecado, ele nos engana. Ele diz que nós não precisamos mais da comunhão. Comunhão é um detalhe, foi um erro da igreja. Nós não precisamos mais de cuidar uns dos outros. Nós não precisamos mais nos preocupar uns com os outros. Nós não precisamos mais ter igual cuidado uns com os outros. O pecado, ele nos engana. Ele diz assim que nós não precisamos mais da igreja. Está vendo? Olha aí, a lista de coisas, de problemas. Já passei na igreja e fiquei muito tempo na igreja, só problema.
Isso é o problema. O pecado, ele nos engana. É por isso que nós precisamos encorajar uns aos outros. Ele passa a ideia de que eu já me decepcionei demais com aquele lugar. Já me decepcionei demais com aqueles irmãos. Tá demais. Não aguento mais aquele povo. O pecado nos engana. Aí muita gente pensa, é melhor ficar em casa mesmo. É melhor sair com os meus amigos, passear com a minha família, do que me envolver com a igreja. É melhor eu criar os meus filhos aqui mesmo, né? Isso aí, meu filho. Papai, vai na igreja não, meu filho, tá bom aqui mesmo. Vamos ficar aqui mesmo. O autor dos Hebreus diz de forma clara, precisamos encorajar uns aos outros por causa do engano do pecado. O pecado, ele coloca no nosso coração que nós podemos viver gente desanimada. A gente não consegue ver mais graça no evangelho, não consegue ver mais graça na fé, não consegue ver mais alegria na pregação, no ensino da palavra, na comunhão uns com os outros. O pecado diz uma coisa mais séria ainda, diz que a vida religiosa é melhor. Meu amigo, vou dizer um negócio para você, ninguém deixa de adorar, todo mundo adora. Presta atenção nesse negócio, todo ser humano adora. Presta atenção, ninguém é neutro nessas questões, todo mundo adora. Eu estou lendo um livro, até comentando hoje de manhã, estou começando a ler um livro muito fantástico, o cara dizendo assim que por 200 anos, colocaram um troço de concreto, por 200 anos, Vitória, uma ideia de concreto assim, ó, né? E a ideia básica, essa ideia, o nomezinho desse concreto se chama filosofia. E a filosofia básica era o seguinte, que o ser humano só precisa de duas coisas, da economia e da política. Nós não precisamos de Deus, nós não precisamos mais da igreja, nós não precisamos de relacionamento. 200 anos esse negócio. Só que esse concreto, esse lugar que foi pavimentado, embaixo tinha uma água assim que borbulhou de baixo para cima, que se chama espiritualidade. Nós não somos uma máquina. E aí ele cita um negócio interessante, Blasio. 11 de setembro de 2001, o que é aquilo? É espiritualidade brotando de baixo para cima com força. Alguém que tem coragem de morrer por aquilo que crê. 11 de setembro, Torres Gêmeas. O que é aquilo? 2 malucos entram no avião porque eles creem que Alá estava mandando eles fazerem aquilo. O que é isso, Paulão? Espiritualidade. Ninguém vive sem espiritualidade. Estão tentando botar essa mentira na nossa cabeça. Todos nós adoramos, sim. A grande questão que, quando o autor aos Hebreus escreve sobre isso, é que o pecado nos diz, de forma muito clara, você não precisa adorar a Deus para ser feliz. Você pode adorar o seu trabalho. Você pode adorar a sua família. Você pode adorar o seu dinheiro. Isso vai te dar a mesma felicidade, numa proporção até mais rápida. E outra coisa, você não precisa da igreja para essas coisas. Pelo contrário, a igreja vai querer mexer nessas áreas com você. O pecado, ele nos engana, ele diz que a vida religiosa é melhor cumprir regrinhas do que viver o evangelho, é melhor cumprir regrinhas do que viver a mutualidade, do que eu ter que amar fulano, perdoar fulano, ter que cumprir a verdade de Deus na minha vida, ter que ajudar alguém, ter que me dispor, ter que ser hospitaleiro com alguém. O pecado nos engana, é por isso que nós precisamos encorajar uns aos outros. Precisamos sim, urgentemente, fazermos isso. Encorajar uns aos outros hoje, diariamente, para que a gente não seja como o povo de Israel, que andou 40 anos, viram tanta coisa, eles viram coisas que eu mais gostaria de ver, água saindo da rocha, Deus os guiando de dia, os guiando de noite, cuidando deles, não permitindo que a vestimenta deles se gastasse, que as sandálias dos pés se gastassem, 40 anos, e mesmo assim o coração deles estava endurecido. Muitos, se não ficarem atentos, poderão experimentar o mesmo que o povo de Israel experimentou. Olha o que diz o versículo 3, finalzinho do texto, para nós concluirmos. Vou ler o versículo par aqui, se ele é o ímpar. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos aos que Moisés tirou do Egito? E a quem jurou que nunca haviam de entrar no seu descanso? Não foram aqueles que foram desobedientes?
Meus irmãos, quando nós nos desconectamos da comunhão, nós ficamos como o ratinho da experiência, isolados numa gaiola. E a única coisa que vai nos dar prazer é o mundo. Ficamos viciados no mundo. Ficamos viciados no pecado. Tentamos preencher o espaço que pertence só a Deus. O espaço que Ele está me chamando para tratar o meu coração, me ensinar a ser gente. Ele faz isso numa comunhão, quando nós estamos juntos e lutamos juntos e brigamos juntos e procuramos crescer juntos. Nós passamos a adorar outros deuses. E se nós não formos encorajados rapidamente, o nosso coração pode se tornar uma pedra. Eu conheço pastores, Gladson. Pastores. Pregaram, falaram bonito, fez o povo até chorar. Hoje, trata das questões espirituais com ele. Precisamos encorajar uns aos outros sempre, meus irmãos. Sempre, sempre, sempre. Levarmos os nossos irmãos a crescerem, a amadurecerem, a serem parecidos com Jesus, a serem crentes de verdade. Só tem uma saída para esse mundo maluco, se nós formos crentes de verdade. E aí o autor diz assim, se nós pensarmos em Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que tem Cristo constantemente em seu coração, no seu pensamento, aquele que estende o seu coração para adoração, para comunhão, para gratidão, para obediência, esse está seguro, meu amigo, porque esse vai perseverar até o fim, até Cristo voltar. E aí eu queria encerrar dizendo para você, meu amigo, participe, meu amigo, não deixe de participar de um grupo semanal na igreja. Não deixe de se envolver, não deixe de participar de um grupo de crescimento, não deixe de orar, não deixe de vir à igreja, não deixe de se congregar, envolva-se em atividades na igreja, procure encorajar outros, procure usar os seus talentos para encorajar outros que você sabe que estão mal na fé, que estão desanimados da fé, animem aqueles, convide-os, se envolva com eles, os encorajem, não se permita cair na apatia, no descaso, na indiferença, olhe para eles, os ame profundamente, olhe para eles e os deseje de fato, para que eles desejem a Cristo, a tempo e a fora de tempo, a todo momento. Meus irmãos, nós estamos às portas de tempos difíceis, já estamos vivendo isso. Nós precisamos se encorajar uns aos outros. Quem sabe você vai fazer hoje, quando você sair daqui, ligar para um amigo, ligar para um irmão em Cristo que está desanimado e falar com ele. Ligar para ele, Everton, e falar assim, não precisa falar nada, Efigênia. Eu posso orar por você, cara. Deus colocou no meu coração que eu preciso orar pela sua vida. Porque tem um tempão que eu não te vejo. Eu estou preocupado com você. Porque eu sei que longe da comunhão, longe da igreja, a coisa não anda bem. Não adianta as pessoas dizerem para mim, eu estou bem com Deus, mas não estão bem com a igreja. Essa pessoa tem problema. Porque a gente só aprende a estar bem com Deus quando a gente está vivendo esse negócio aqui. Quem sabe você pode fazer isso hoje. Ligar para essa pessoa, dizer que você se importa com ela. Quem sabe é você que precisa de encorajamento. É você que precisa de encorajamento, porque é você que está desanimado. O mundo está te engolindo, o mundo está te pegando, está te seduzindo. Você está fazendo coisas que você sabe que é errado. Você está fazendo coisas que você sabe que Deus não agrada. Você está fazendo coisas que você aprendeu de forma clara, que Deus não se agrada do que você está fazendo, do que você está vendo, com quem você está saindo. Quem sabe hoje é você que está precisando de encorajamento. Você que está precisando novamente renovar sua fé novamente, assumir o compromisso firme com Jesus. Assumir um compromisso firme de participar, de se envolver, de participar da comunhão. E aí eu te dou uma dica, meu irmão. Comece, quem sabe, por um grupo de crescimento. Os nossos grupos pequenos. Comece a se envolver. O autor aos Hebreus, aqui encerra minha fala. Falando de forma muito clara. Precisamos nos encorajar uns aos outros. Vivemos tempos difíceis. Vivemos, desculpe falar, meus irmãos, um evangelho muito raso. Um cristianismo muito raso. Eu não sei, confesso aos irmãos, eu não sei se quando a coisa pegar mesmo, o que vai ser de nós. De fato, nós vamos conseguir atravessar esse mar complicado? Será?
quando essas coisas começarem a chegar mais perto de nós, tantas coisas que nós estamos sabendo, meus irmãos. Um dia desse eu falei com uma pessoa, meus irmãos, nós estamos às portas da liberação da maconha, da liberação da droga. Nós estamos à porta das maiores loucuras que o ser humano já experimentou. Um dia desse conversando com o Saulinho, né, Saulinho? Saulinho, a gente não tem ideia do que está por trás da droga. Quanta gente está morrendo por causa da droga. Quanta gente matando gente por causa de droga. Quanta gente acabando com a sua própria vida por causa dessas porcarias. Meus irmãos, vivemos tempos complicados. A grande pergunta é: nós vamos aguentar passar tudo isso? Nós vamos ser crentes de verdade? Deus está chamando a mim e a você para a gente ser crente de verdade, para a gente anunciar esses caras que há uma saída para eles, e a saída está na comunhão, a saída está na igreja, a saída está na salvação em Cristo Jesus. Quando pega esse cara e põe esse cara numa comunidade, e aí se envolvendo com esse cara vai ser amado, esse cara vai ser ensinado a parecer com Jesus. É assim que eu entendo, meus irmãos. É por isso que eu quero começar com você nessa série, falando sobre a gente encorajar uns aos outros. Eu queria desafiar você, quem sabe você fazer isso hoje. Às vezes você tem um irmão que está longe dos caminhos do Senhor, cresceu junto com você, cresceu até na igreja. Às vezes você tem um amigo, sabe? Às vezes alguém que precisa das suas orações, da sua ligação, do seu olhar, do seu cuidado, da sua fala com ele, chamar esse cara de novo e falar assim: chega, meu irmão. É tempo de nós vivermos isso, meus irmãos. Encorajemo-nos uns aos outros. Eu queria orar por você, queria pedir você que curva a sua fronte. Queria pedir a Deus pela sua vida. Às vezes é você que precisa ser encorajado. Às vezes você está tão desanimado. Tem muito tempo que você não ora. Tem muito tempo que às vezes você não dá um abraço no seu irmão e fala assim: meu irmão, que bom te ver. Às vezes você não sabe mais. Está desanimado de ler as Escrituras, de estudar a palavra de Deus, de falar de Jesus para alguém. Está desanimado de vir à igreja. Quero orar por você nessa noite. Deus, eu creio na Tua palavra. Eu creio mais na Tua palavra do que tudo, do que na palavra do homem. Pai, eu sei, Deus, quando a gente olha a Tua palavra, hoje a ciência está descobrindo coisa que o Senhor já falou há muito tempo. A loucura humana é porque ele se afastou dessa verdade. O vazio na alma dele é porque ele deu mais ouvido a si mesmo, deu mais ouvido ao homem, deu mais ouvido à filosofia, deu mais ouvido ao mundo do que a tua palavra. E a nossa sociedade tem sofrido, as nossas famílias têm pagado um preço muito caro, muitos de nós estamos pagando um preço caro por causa de tudo isso. Pai, nós precisamos urgentemente do Senhor. E nós precisamos ser usados, ó Deus, para nos encorajar mutuamente. A gente não desistir um do outro. A gente olhar um para o outro com desejo de vê-lo crescer na fé, crescer no amor, crescer na esperança, crescer na bondade, crescer à semelhança de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos disso. Às vezes enfrentamos os nossos problemas e às vezes a nossa fé é abalada, mas em nome de Jesus, temos os nossos irmãos, temos a igreja de Jesus. Precisamos nos unir, ó Pai, mais do que nunca, nesse tempo que se chama hoje. As loucuras que estão às portas da nossa casa e da nossa família, se já não estão lá dentro, Deus, a resposta está naquilo que o Senhor está nos mostrando. Precisamos viver essa comunhão. Precisamos aprender a olhar para essa mutualidade, perceber que é isso que o Senhor está chamando de nós. A única forma da gente crescer a semelhança do Teu Filho é dessa forma. A gente ser gente do jeito que Deus quer, dessa forma. Então Deus nos ajude. Precisamos sim, Pai, perceber que tem amigos e irmãos que estão tão frios, estão tão desanimados, já estão tão encantados com esse mundo, não conseguem se desligar de mais nada. Trocam o Senhor por qualquer coisa, trocam o Senhor por qualquer porcaria, por qualquer mixaria de dinheiro, está trocando o Senhor, por qualquer sedução desse mundo, está se vendendo e está se perdendo, está sendo levado pelo engano do pecado, está às portas de ter o seu coração endurecido, porque não está perseverando.
Deus, em nome de Jesus, a minha oração, Pai, que a gente saia daqui essa semana, e essa semana seja uma semana onde nós possamos olhar uns para os outros e perceber que tem gente que precisa do nosso cuidado, da nossa fala, do nosso encorajamento, das nossas orações, da nossa proximidade, da nossa visita. Gente que está precisando disso urgentemente. Oh Deus, nos ajude. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar vocês